Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias a gente estuda a palavra de Deus juntos. Agradeço a você por estar comigo em mais um dia. Peço que você já curta e compartilhe esse vídeo para que a gente possa ter mais alcance, mais relevância aqui na plataforma do YouTube. E hoje então é domingo, dia 19 de outubro, e o nosso tema de estudo de hoje, da lição da Escola Sabatina, é o príncipe do exército do Senhor. Nós estamos agora no momento em que Josué adentra a Terra Prometida. As batalhas começam a aparecer diante dele, né? O pipoca diante dele, todos os conflitos que eles têm que resolver. Mas a gente tem que pensar o seguinte: eles eram um bando de escravos que acabaram de sair do deserto. Eles tinham tido alguma experiência em batalha, já com alguns reis ali que moravam aquém do Jordão, mas agora eles estavam na Terra Prometida. Eles eram pessoas que estavam ali sem muita estrutura, sem grandes exércitos assim preparados, mas eles tinham inimigos muito poderosos para enfrentar. E a primeira batalha, o primeiro desafio que eles teriam era Jericó. Jericó, uma cidade enorme, com muralhas enormes, e eles mal sabiam o que fazer para derrotar aqueles inimigos. Na verdade, Josué não sabia o que fazer. Tanto que aqui no capítulo 5 de Josué, que é o nosso tema de hoje, né, o nosso capítulo de estudo, ele faz o seguinte: ele reúne o povo de Deus e voltam a fazer a circuncisão. Colocam então um sinal na carne da aliança de Deus com os filhos de Israel. Aqui o texto bíblico fala pra gente, no capítulo 5, que durante o período de 40 anos em que eles estiveram no deserto, eles não praticaram essa cerimônia. Mas agora, quando entraram na Terra Prometida, eles estavam finalmente refazendo a sua aliança com Deus. E na carne, conforme a promessa de Deus, e a aliança com Abraão, Isaac, Jacó e os seus antecessores, né, os seus antepassados. Agora Josué, ele faz o seguinte: ele renova a aliança, ele, de acordo com o texto bíblico, celebra finalmente a Páscoa, né, ali mostrando que eles estavam se lembrando de que Deus os tirou do Egito. Então, duas coisas extremamente importantes. Uma referência à lição da semana passada, que falou pra gente de memoriais, né? Agora ele estava refazendo esses momentos especiais. Páscoa, circuncisão, mas ainda não era o bastante. Josué então saiu, deu uma saidinha para dar uma olhada, olhar para o campo, pensar, orar, pedir para que Deus o ajudasse diante da dificuldade que ele teria agora para conquistar a Terra Prometida. E olha só o que diz o texto bíblico de hoje. Josué, capítulo 5, versos 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não. Opa, eu não sou nem dos teus, nem dos teus adversários. Mas ele continua: Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Um príncipe do exército de Deus, que havia chegado como uma resposta às orações, ao clamor de Josué. E a prova de que esse príncipe não era ninguém mais, ninguém menos que Jesus, é que Josué, de acordo com o texto bíblico, faz o seguinte: Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Quem diz meu senhor ao seu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Em nenhum momento da Bíblia, nenhum, você pode pegar do Gênesis ao Apocalipse, nenhum anjo de Deus, nenhum, aceita adoração. Quando os anjos se aparentam ali, aparecem para Daniel, ele diz: Não, você não vai me adorar. Quando os anjos aparecem a João, o revelador, ali em Apocalipse, João também se inclina para adorar diante da manifestação da glória de um anjo. E o anjo diz: Não, sou conservo teu e dos teus servos, adora a Deus. Se esse ser, que é um príncipe do exército de Deus, aceitou a adoração de Josué, ele não era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. O anjo que estava com eles durante todo o período em que eles estiveram nos 40 anos do deserto, que era a palavra de Deus, que foi a promessa de Deus a Moisés, que o anjo de Deus os acompanharia. Jesus estava com ele.
Jesus deu a ele o consolo, deu a ele os conselhos que ele precisava, o conforto do coração. E mais uma vez, ele repete o que fez com Moisés. Agora Jesus fala para ele o seguinte: olha, a terra em que você está é terra santa. Tira as sandálias dos pés. Lembrando que Josué cresceu lá no Egito durante toda a sua vida, pelo menos 40 anos da sua vida, durante todo o tempo ele viu a cultura, a língua egípcia. Isso tinha bastante influência para ele, apesar de que ele era extremamente fiel a Deus. Mas ele reconhece agora não apenas uma divindade, mas a divindade. O Deus que estava com eles durante todo o tempo. Deus estava mostrando para eles que eles foram fiéis, estavam sendo fiéis a Deus. E Deus estava sendo fiel a eles. Deus finalmente começa a ouvir a voz de um simples homem, que nunca foi um Moisés, mas ele era um Josué, ele era um João, ele era uma Maria, ele era uma pessoa simples, uma pessoa como eu e você, mas que foi escolhida por Deus. E Deus disse que ouviria a sua voz, como Deus ouve a minha voz e a sua voz também. Quando a gente clama a Deus diante de todas as dificuldades que a gente tem nessa vida. Uma coisa que também me chama muita atenção na lição de hoje é que ele é o príncipe do exército do Senhor. Jesus aparece como um ser militar, um general, preparado para a batalha. Só que a nossa batalha não é apenas contra carne e sangue. A nossa batalha ela é espiritual. Começa no nosso coração, na nossa mente, e extravasa no mundo que a gente não consegue ver, que é invisível aos nossos olhos, que é o mundo espiritual. E essa batalha não tem meio termo. Essa batalha não tem trégua. Ela é muito pior do que qualquer guerra que eu e você possamos pensar. Nós temos que nos posicionar ao lado do exército vencedor. E o exército vencedor é com Cristo. E a promessa de Jesus para você e para mim hoje é: não importam as suas dificuldades, não importa o tamanho da muralha de Jericó que você vai ter que derrubar. Não importa. Jesus estará com você. Jesus vai te ajudar a vencer. Jesus vai me ajudar a vencer. Mesmo que eu não tenha fé suficiente, Ele me completa. Ele me ajuda a alcançar o objetivo. Porque na verdade nunca foi eu e você. Sempre foi eu e Jesus. Você e Jesus. Jesus está mais preocupado, de acordo com a resposta que ele deu para Josué, não em ser de lá ou ser de cá, mas se você está com ele. Se eu estou com ele. Se pertencemos ao exército do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. Vamos continuar nossos estudos essa semana e vamos ter várias respostas aí para buscar, de acordo com o que a lição nos propôs desde ontem, né? No dia de sábado. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela lição de hoje. Obrigado pelo príncipe do exército de Deus que vem nos defender diante das batalhas, dos desafios que nós temos. Pedimos ao Senhor que esteja à nossa frente, nos fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça que no campo de batalha desse mundo, nesse grande conflito, Jesus estará sempre com você. E você, estará com Jesus? Até amanhã. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Tchau, tchau.